Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando direitinho, estejam em casa, tá ok? Gente, então vamos lá, mais uma aula hoje em que nós vamos falar sobre verbo, continuar falando sobre verbo. Só que aqui o lance é que a gente vai focar na conjugação verbal no modo indicativo. Nós vimos na última aula que temos 3 modos na língua portuguesa, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é o modo das certezas, dos apontamentos. Então, eu estou afirmando ou eu estou negando alguma coisa. O subjuntivo é o modo das possibilidades, né? Eu tenho dúvida de que algo possa acontecer, embora eu queira que ele aconteça, que esse fato aconteça. Tá? E eu falei para vocês que o modo imperativo é o modo que vai ordenar, que vai aconselhar, tá? Então, falei para vocês pensarem em modo imperativo enquanto imperador. Quem que é o imperador? Né? Imperador é o cara que manda, o cara que está comandando lá em tudo, está ordenando e está aconselhando as pessoas ali que lhes são subordinadas, tá certo? Então, lembra de modo imperativo, imperador. Faz essa associação que fica fácil, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar o modo indicativo. Já havia falado na última aula, mas agora a gente vai focar nisso, a gente vai trabalhar de forma mais detalhadinha, tá ok? Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de conjugação verbal, de flexionar o verbo em determinado tempo, em determinado modo. Ah, porque tem que decorar, professora, a tabelinha. Gente, não precisa decorar. A gente vai perceber que muitos desses verbos, os verbos regulares, né, os verbos que não têm nenhuma característica ali que os faça ser diferentes dos outros, então, se ele não for irregular, ele vai ser um verbo regular, então ele vai seguir uma regularidade, ele vai se manter a conjugação de tal forma. Vocês vão perceber que vocês vão precisar mesmo saber somente o final, a terminação, porque a parte inicial não vai se modificar, tá? E eu vou mostrar isso para vocês melhor. Então, na última aula, vimos flexão, né, as flexões todas do meu verbo, né? Posso flexionar de acordo com o modo, de acordo com o tempo, de acordo com voz, de acordo com o aspecto, que era um elemento novo para gente, né? Aquela questão da ação já ter sido concluída, de ação em andamento, né? Foi aquela tabelinha que eu fiz para vocês. Então é o seguinte, a gente vai começar a nossa aula fazendo um resumo do que já vimos na aula anterior. Ah, professora, mas como? Você vai falar de novo, vai explicar de novo? Gente, nós vamos exercitar. A melhor maneira da gente relembrar, da gente fixar conteúdo, é fazendo exercício, tá ok? Então vamos lá. Vou pedir para vocês, como sempre, né? Já sabem o esquema. Pausarem o vídeo de vocês, vai pausar direitinho. Nesse caso, os exercícios que eu coloquei aqui não são do livro, tá? Eu coloquei outros exercícios. Então, vou precisar que vocês pausem o vídeo e façam a atividade no caderno, tá? Responde bonitinho no caderno de vocês. Depois disso, respondeu? Tá certo? Entendi? Beleza. Guardei minha dúvida. Coloco para reproduzir novamente o slide e mais à frente nós vamos ter o gabarito. Eu vou fazer um gabarito comentado, detalhado aqui para vocês. Bom, gente, o que eu vou pedir? Se ainda assim, mesmo depois do gabarito, ficou dúvida, não tem problema. A gente vai estar lá no horário estabelecido, no WhatsApp, para poder tirar as dúvidas. Não tenham vergonha, pode tirar, pode falar, pode perguntar o quanto quiser, que eu vou ter a maior disponibilidade de responder vocês, tá bom? O importante é não sair com dúvida. O professor não se incomoda de falar 10 vezes a mesma coisa, que a gente repete, né? Até entrar na cabecinha de vocês. Mas não tem problema, tá ok? Vocês podem perguntar que eu vou esclarecer tudo direitinho. Tá ok? Porque verbo realmente causa muita dúvida, né? Porque a gente tem dificuldade nisso de parecer que tem que decorar, não tem que decorar, tá? Mas vamos com calma que hoje a gente vai trabalhar detalhadamente um modo indicativo. Então, façam os exercícios, pausa, né? Depois coloca para reproduzir novamente. Vamos ao gabarito e depois que formos ao gabarito, nós vamos entrar
nesse conteúdo detalhado que estou falando, que é o nosso capítulo 6, ok? Bora lá? Vamos corrigir, gente. Seguinte, no número 1, ele queria que eu indicasse o aspecto. Aqui eu até facilitei para vocês, porque eu já coloquei esse aspecto, né? Início da ação, ação habitual, ação em curso, ação concluída. Foi o que nós vimos na última aula, com relação ao aspecto verbal. Poderia não ter colocado. Então, vamos começar a lembrar que esses nomes têm relação com o meu aspecto do verbo, tá ok? Então, vamos enfatizar nisso, vamos lembrar. Início, ação habitual, ação em curso e ação concluída, tá bem? Então, vamos lá. O que eu precisava saber primeiro aqui, gente? Precisava olhar para o verbo, porque na língua portuguesa quase tudo gira em torno do verbo. O verbo é o meu manda-chuva, né? É quem está ditando tudo ali. Então, a partir dele, eu consigo obter muitas respostas, tá certo? Então, por exemplo, começamos a aula no horário marcado. Qual que é o meu verbo? Começamos. Ah, professora, às vezes tem uma dificuldade de saber o que é verbo. Gente, então assim, eu tenho que saber o que é verbo para conseguir dar sequência na atividade. Mas não tem problema, tá? É normal a gente ter dúvida, porque o verbo é aquela palavrinha que quando a gente usa muito, a gente sabe que é verbo. Agora, quando a gente não usa com muita frequência, a gente acaba tendo dúvidas, né? De se é verbo, se não é, conjugação esquisita. Gente, tá na dúvida? Leva para as pessoas. Primeira, segunda, terceira, né? Eu começava, tu começavas, ele começava. Se eu consigo levar para as pessoas, para as minhas pessoas todas, fazendo sentido, é porque eu tenho sim um verbo, tá ok? Então tá na dúvida? Conjuga. Se tiver ok, se essa conjugação fluir, é porque é um verbo. Lembrando que esse verbo ele pode ser tanto de estado quanto de ação, ok? Vamos lá, começamos a aula no horário marcado. Então, eu tenho aí uma ação de que tipo? Começamos. Gente, o próprio nome do verbo já me dá a resposta. Começar é a mesma coisa que iniciar. Então, eu tenho o início da ação. Eu comecei, eu dei início, o meu ponto de partida. Então, eu tenho o início da minha ação. Ok? Letra B. Quando mais nova, cantava no chuveiro. Qual que é o meu verbo? Cantava, né? Cantava. Olha só, gente, olha como é que dá certo se eu fizer um teste aqui, ó. Geralmente, quando mais nova, cantava no chuveiro. Olha como é que deu certo. Por que deu certo esse geralmente? Porque eu tenho uma ação habitual. Eu quero mostrar uma ideia de algo que aconteceu com certa frequência. Então, se foi algo que aconteceu com frequência, eu tenho aí uma ação habitual. Habitual vem de hábito, né? Algo que eu realizo de forma sequencial muitas vezes, tá ok? Então, cantava aí a minha ação habitual. Agora, a letra C. Estamos realizando o atendimento nesse instante. Estamos realizando vai ter a minha ideia de ação em curso. É o meu NDO, né? O que é o NDO aí? É o meu gerúndio, tá? O gerúndio é aquele lance que eu sempre falo para vocês da telemarketing, né? Estaremos realizando o atendimento, senhora. Estaremos resolvendo. Então, tudo isso daí, esse meu NDO de realizando, é o meu gerúndio. Então, ele marca uma ação em curso, algo que está acontecendo naquele momento, tá ok? Show de bola. Letra D, né? Meu amigo cantou para um público enorme. Cantou para um público enorme. O meu verbo cantou tem ideia de qual tipo de ação, galera? Uma ação que foi concluída, tá ok? Essa ação finalizou. Pronto, cantou e não necessariamente ele vai cantar de novo. Ele não está cantando nesse momento, né? Ele ontem cantou, ou ele até hoje mesmo cantou, mas a ação já acabou. Então, eu tenho uma ação concluída. Depois, os alunos estão cantando uma canção na sala de aula. Estão cantando, marca de novo o NDO, a minha ação em curso. Algo que está acontecendo naquele momento, ok? E por último, o irmão e a irmã brincavam no jardim. Gente, esse brincavam, olha,
Vou fazer o teste. Geralmente, o irmão e a irmã brincavam no jardim. Olha como é que dá certo com esse geralmente. Se der certo com esse geralmente, é uma ação habitual. Olha que legal os testes que a gente consegue fazer. Gente, perceberam algo que se repete aqui, de certa forma? Olha bem, esse brincava, esse cantava. Olha como é que é essa terminação. Essa terminação a gente chama de pretérito imperfeito. O que é um pretérito imperfeito? É um pretérito que acontecia com certa frequência, tá ok? E quando eu tenho cantava, brincava, a terminação é muito parecida, então eu vou ter uma ação habitual. Então, eu comecei a sacar que ações habituais terminam com ava, não é? Então, e o gerúndio? O gerúndio aí, esse NDO, já está marcando a minha ação em curso. Olha como é que eu estou começando a entender as coisas. Olha como eu não preciso decorar. Tá ok? Legal, né? Vamos lá, número 2. A número 2 eu acho que é muito tranquila para vocês. Eu já sei que vocês estão sabendo disso daí, mas como estamos em revisão, vamos fazer, vamos falar dela, né? Ó, indique a conjugação primeira, segunda ou terceira. Gente, verbos de primeira conjugação terminam em ar. Verbos de segunda em er. De terceira em ir. Tá ok? Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar esse meu verbo no infinitivo. É importante eu colocar no infinitivo, porque a maneira como ele está nas orações, ele não está na forma que a gente consegue dizer a conjugação. Então, eu tenho que colocar para o infinitivo dele, que é a forma original do meu verbo. Beleza? Então, vamos lá. Hoje o shopping está cheio e quente. Gente, está. Está é verbo estar, né? Então, ele está primeira conjugação, tá ok? B. Os alunos pareciam confiantes e felizes. Pareciam é o meu verbo parecer. Parecer é er, não é? Se é er, segunda conjugação. Final do ano, as zonas litorâneas ficam movimentadas. Ficam é o meu verbo ficar. Primeira conjugação também. Por último, nós temos o são, né? No verão, os dias são sempre chuvosos. São, gente, é o verbo ser. Se é o verbo ser, é de segunda conjugação. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, gente. Bora lá, número 3. Identifique as pessoas do discurso nas sentenças abaixo. Quais são as pessoas do meu discurso, gente? Primeira, segunda, terceira. Primeira do plural e do singular. Segunda do plural e do singular. Terceira do plural e do singular. Ok? Sempre assim. Gente, então aqui era tranquilo, eu precisava só identificar a pessoa, se era a pessoa com quem eu falo, de quem eu falo, né? Ou a pessoa que fala, ok? Ah, eu permaneço em casa durante a pandemia. Gente, quem é que permanece em casa durante a pandemia? Eu, né? Então, eu é o quê? Primeira pessoa do singular, molezinho. B. Os meninos continuam tristes com a notícia televisionada. Quem é que continua triste com a notícia televisionada? Os meninos. Os meninos é que pessoa, gente? Eles, né? São eles. Eles é a terceira pessoa do plural, ok? C. Todos os meus alunos são capazes. Isso é uma verdade. Quem que é capaz? Todos os meus alunos. Todos os meus alunos são eles. De novo, terceira pessoa do plural. D. Eu me tornei professora muito cedo. Isso é uma verdade, gente. Então, assim, tornei, né? Quem que se tornou professora muito cedo? Eu. Se sou eu a pessoa que está falando, é a primeira pessoa do singular. Tá certo? Os adultos vivem preocupados com seus filhos. Quem que vive preocupado com seus filhos? Os adultos. Os adultos são eles, né? Se são eles, é a minha terceira pessoa do plural, beleza? A criança anda entediada. Quem que anda entediada? Criança, né? A criança é ela. Então, esse ela é a terceira pessoa do singular. Por último, cantas lindamente, viu?
aí, gente. Vamos conjugar, né? Não tá explícito ali, mas cantas é a terminação de tu. Tu cantas. Tu é qual pessoa ali? Tu é a segunda pessoa do singular. Tá ok? Belezinha, gente. 4. Indique em que modo verbal estão os verbos das ações das sentenças abaixo. Aqui eu precisava dizer se ele é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Já disse que o modo indicativo, ele indica certezas, ele afirma ou nega algo. Lembra do dedo indicador, aquele que indica, que aponta. A gente só aponta algo que seja certeiro, a gente só aponta certezas. Não é isso? O modo subjuntivo é o modo das dúvidas, das possibilidades. Não tenho certeza que algo vai acontecer. E o modo imperativo é aquele modo que eu lembro do meu imperador. Quem é o imperador? Aquela pessoa que comanda, aquela pessoa que ordena. Então, é o modo dos conselhos, das ordens, tá ok? Então, vamos lá. Letra A. A trabalhadora anda exausta com suas atividades. De novo, acha o verbo. O verbo é anda. Anda exausta. Gente, como é que tá esse modo verbal? Não estou indicando algo que é certeza. Estou falando que ela realmente está exausta, que ela tem ficado muito cansada com o trabalho dela, com as atividades dela. Então, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, é modo indicativo. Eu estou afirmando um fato. Certo? Depois, B. Se você viajasse para Salvador, iria sem cantar. Olha lá para o meu verbo, viajasse. Se você viajasse, significa que você não viajou ainda. Então, é se, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, é o modo subjuntivo. Beleza? C. Vive-se muito bem nos países desenvolvidos. Vive-se, né? O meu verbo viver aí, vive-se. Vive-se muito bem. Gente, eu estou afirmando algo. Estou afirmando que vive-se muito bem. Então, eu tenho um modo indicativo, modo das certezas. Por último, não saia de casa. Ouça as recomendações. Olha só, eu estou imperando. Não saia. Não saia. Fique em casa. Então, eu estou ordenando. Inclusive, aconselhando também, né, gente? Então, eu tenho um modo imperativo. Show? 5, gente. As orações a seguir estão no tempo presente e modo indicativo. Quero que vocês passem para o tempo pretérito perfeito e imperfeito desse mesmo modo. Gente, o que é o pretérito perfeito? É o pretérito que começou, a ação já terminou, é uma ação que se concluiu. Ok? O imperfeito é uma ação que aconteceu lá no passado, né? Mas acontecia com certa habitualidade. Ok? Então, eu fazia isso com certa frequência. É aquela terminação que eu falei para vocês, do ava. Lembra? Botam geralmente na frente, antes de fazer sua sentença, que dá super certo. Tá bom? Vamos tentar aqui, ó. Letra A. Eu estudo muito. Tá no meu modo indicativo, tá no presente, né? Eu estudo muito. Ontem, eu estudei muito. Tenho aí pretérito perfeito. Uma coisa perfeita, gente. É algo que se iniciou e se concluiu. Ontem eu estudei muito. Ponto final. Agora, olha só, imperfeito. Ontem, geralmente, eu estudava muito. Olha como é que dá certo. Eu estudava muito. Ava, essa terminação. Então, eu tenho aí um pretérito imperfeito. Letra B. Joana treina para o campeonato. Se eu fosse colocar no pretérito perfeito, Joana, ontem, né, treinou para o campeonato. Não preciso colocar a palavrinha ontem, não, tá? É só para poder ficar mais claro para vocês. Então, ontem, Joana treinou para o campeonato. Agora, com frequência, né, ou geralmente, Joana treinava para o campeonato. Pretérito imperfeito. Entende, gente? C. Eu leio as obras de Machado de Assis. Eu, ontem, li as obras de Machado de Assis. E, com frequência, eu lia as obras de Machado de Assis. Olha que show! Letra D. Os garotos falam ao celular. Ontem, os garotos falaram ao celular. Frequentemente, os garotos falavam ao celular. Beleza? Eu estou na escola. Ontem, eu estive na escola.
Geralmente, eu estava na escola. Jorge Carlos joga futebol. Jorge Carlos ontem jogou futebol. E geralmente, Jorge Carlos jogava futebol. Pretérito imperfeito. As meninas desfilam bem, né? Ontem, as meninas desfilaram bem. E, geralmente, as meninas desfilavam bem. Olha, gente, como é que dá certo? Por último, a gente tem aqui, os animais correm o tempo todo. Ontem, os animais correram o tempo todo. E, geralmente, os animais corriam o tempo todo. Olha, é isso, gente. Faz o teste, coloca a palavrinha ontem e a palavra geralmente ou frequentemente, que dá certo. Já entendi, então, que essa terminação ava ou ia marca o meu pretérito imperfeito. Tá certo? Há alguma ação que aconteceu lá no passado e acontecia com certa habitualidade, com certa frequência. Tá ok? Amores, agora vamos lá. Vamos para o modo indicativo. Tá certo? Vamos trabalhar agora de forma exaustiva mesmo esse modo indicativo depois dessa revisão que a gente fez aí do capítulo anterior. Ok? Então, a gente vai continuar na linha do verbo, mas vamos falar de forma mais detalhadinha. Ok? Então, o que é um modo indicativo? O verbo, ele representa a forma como uma ação é enunciada, ou seja, se é considerada uma ação realizada certa ou não, se a postura do falante diante da ação é de segurança ou de dúvida, tá? E nesse caso, o modo indicativo tem segurança, vai transmitir certeza em sua realização, ok? Diferente, por exemplo, do modo subjuntivo. Então, por exemplo, nessa imagem que eu tenho aí, o político desviou a verba. Gente, desviou. Eu estou dizendo aí que uma certeza, eu estou apontando uma certeza. Ok? Então, eu tenho um modo indicativo. Agora, depois a menininha fala, né? O verbo eu não sei, mas a verba está no bolso do político. Ela tá, ó, dando certeza, segurança no que ela tá falando. Olha a carinha dela. Está certa do que ela tá dizendo. Então, eu tenho aí um modo indicativo. Ok? Vamos esquematizar isso, gente? Seguinte, modo indicativo. Vou ter os meus tempos. Que tempos são esses? 3, presente, pretérito e futuro. Presente, eu tenho só um. Um presente, ponto final. Que bom, né? Agora, pretérito, que é o meu passado, eu tenho o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, tá? E o meu futuro, eu vou ter o do presente e o do pretérito. O que é o pretérito perfeito? Um pretérito perfeito é aquela ação que já se concluiu, que ela aconteceu lá no passado, mas que ela já terminou. Morreu a minha ação verbal ali. Agora, um pretérito imperfeito é o que a gente estava fazendo no exercício anterior, que é aquele pretérito que acontecia com certa habitualidade. Tá ok? Então, aconteceu no passado e com certa frequência eu praticava aquela ação verbal ali, tá? E tenho, gente, o pretérito mais que perfeito. Ele não é só perfeito, ele é mais do que isso, ele é mais do que perfeito, ele é muito perfeito. Então, se ele é muito perfeito, ele é o quê? Ele começou ano passado e já acabou, mas ele acabou antes de uma ação que também já terminou. Então, eu vou ter duas ações verbais ali. Só que uma acabou primeiro, tá? Começou e já acabou. E ele vai acontecer antes dessa que já acabou. E também já terminou. Nossa, pessoal, não entendi nada. Calma que a gente vai dar exemplo, tá? Vamos por partes. Eu tô primeiro só esquematizando aqui, ok? E o meu futuro, gente? Ele é do presente, tá? É algo que vai acontecer ainda. Futuro do presente. É o nosso mais habitual. E temos o futuro do pretérito. E temos o futuro do pretérito, que é uma ação que vai acontecer no futuro com relação a algum fato do passado. Também não entendi. Calma que vamos exemplificar. Vou falar de cada um deles aqui. Estamos apenas esquematizando, tá certo? Vamos lá. Gente,
A gente esquematizou, agora vamos aqui às nossas anotações, que são muito importantes para vocês, tá? Modo indicativo, quando eu penso em presente, o que eu tenho? Eu tenho uma ação que acontece no momento em que se fala, tá? Além disso, essa ação ela pode ser habitual ou pode ser rotineira. Ah, professora, mas como assim? Você falou que o pretérito imperfeito que era uma ação que era habitual. O pretérito perfeito é uma ação habitual no passado, né? Agora, no presente, eu tenho só uma forma de dizer isso que acontece com certa frequência. Então, eu tenho uma ação que acontece no momento em que se fala. Eu tenho um fato ou uma verdade que é indiscutível. O que é algo indiscutível? Que não tem como questionar. É uma verdade absoluta. É um fato, é uma verdade. É aquilo ali que eu acredito. Popularmente, usa-se como uma ação futura, né? Ele sai amanhã. Eu posso dizer isso também. Mesmo que tenha ideia de futuro, ele sai amanhã, né? Ele sairá. Quando eu digo ele sai, o verbo sair, né? Hoje sai, eu tenho um presente, mas posso usar com essa ideia aí de ação futura também, que não está errado. É o tal do presente histórico, né? Que às vezes eu uso o presente histórico para poder lembrar de algum fato do passado, ok? Então, eu posso usar o presente para falar de algo que aconteceu no passado, em determinada situação, em determinado contexto, ok? A gente vai ver em alguns exercícios como que isso acontece. Então, como que eu posso conjugar? Boto hoje na frente para saber que é presente. Hoje eu pergunto, hoje tu perguntas, hoje ele pergunta, hoje nós perguntamos, hoje vós perguntais e hoje eles perguntam. Beleza? Então, essa daí é a minha terminação do presente, é o hoje. Agora, o pretérito temos 3, né? Vamos começar com o perfeito. O pretérito perfeito é aquele lance que começou e já acabou, se concluiu. É a perfeição das coisas. Começou e terminou. Início e fim. Então, na dúvida, coloca o ontem na frente. Tá? É uma ação já concluída. Ontem eu bati, ontem tu bateste, ontem ele bateu, ontem nós batemos, ontem vós batestes, ontem eles bateram. Assim eu conjugo meu pretérito perfeito. E meu pretérito imperfeito, gente, como que eu vou conjugar? Primeiramente, o que é o pretérito imperfeito? Mais uma vez, é a ação habitual, tá? E a ação que foi interrompida de certa forma. É um fato que é impreciso, né? Então eu posso ter aquela ideia do era uma vez, também pode acontecer. Popularmente, usa-se como futuro do pretérito. A gente ainda vai aprender. Eu mandava, eu mandaria. Tá? Então, eu estou usando aqui o meu tempo verbal no pretérito imperfeito, mas com outra ideia. Só que isso aqui a gente não vai aprendendo agora. É um pouco mais para frente, quando a gente for ver o futuro. Ok? Agora, ação presente como forma de delicadeza. Por exemplo, eu queria pedir um favor. Tá? Então, eu queria, eu gostaria. Olha, eu usei para ser delicada. Ok? Tem como vá ou ia, como marca, tá? Terminação, eu mandava, tá? Eu cantava. Para tirar dúvida, como é que eu faço? Naquela época eu saía, naquela época tu saías, naquela época ele saía, naquela época nós saíamos, naquela época vós saíeis, naquela época eles saíam. Deu certo, né? Então, colocam naquela época na frente aí do pretérito imperfeito, ok? Ou geralmente, ou frequentemente também dá certo. Mas coloquem naquela época que eu acho que que cabe para todas as situações. Eu acho que fica mais interessante. Bom? Gente, pretérito mais que perfeito, foi o que eu disse para vocês. São duas ações acontecendo, só que duas ações no passado, né? Só que uma dessas ações acontece antes da outra. Por exemplo, se eu digo assim, quando o noivo apareceu, a noiva já chegara, né? Esse chegar é a mesma coisa que tinha chegado, tá? Então, o que eu quero dizer? Que antes do noivo chegar, antes do noivo estar ali, a noiva já estava, entende? Por isso que quando o noivo apareceu, a noiva já chegara. Esse apareceu está no pretérito perfeito. E esse chegara
está no mais que perfeito, essa terminação ra, ou tinha chegado, também tá certo, tá? São as duas formas que a gente tem aí para o pretérito mais que perfeito, tá ok? Então, são duas ações no passado, só que uma acontece antes da outra. Não é muito comum a gente utilizar o mais que perfeito, né? Assim, com duas orações, mas ele existe, então a gente tem que saber. Certo? Então, é uma ação concluída no passado. Ação anterior ao passado que se narra, ao passado que se conta a história. Então, eu posso usar popularmente, né? Eu tinha avisado, eu tinha dito, tudo isso daí também é o meu mais que perfeito. Posso usar, às vezes, também, usando para indicar desejo. Quem dera, né? Quem dera, se meu dinheiro desse, se eu pudesse. Ah, então esse quem dera, esse dera é o pretérito mais que perfeito, ok? Então, eu posso usar para marcar esse desejo. Mas, geralmente, ele vai vir com essa marca do ra, chegará, avisará, ok? Então, para identificar, como é que eu faço? Antes disso, eu avisara. Antes disso, tu avisaras. Antes disso, ele avisara. Antes disso, nós avisáramos. Antes disso, vós avisares. Antes disso, eles avisaram. Tá certo? Esse é o pretérito mais que perfeito. Agora, a gente tem também o futuro do presente, que é o nosso amanhã. Coloco na frente amanhã. É o meu futuro, né? O futuro mais comum de todos. É o futuro clássico. Então, é uma ação futura que certamente vai acontecer. Não tem dúvidas, tá? Então, eu uso a marca re ou ra. Então, amanhã eu saberei. Amanhã tu saberás. Amanhã ele saberá. Amanhã nós saberemos. Amanhã vós sabereis. Amanhã eles saberão. Tá ok? Agora, além desse futuro, eu tenho o futuro do pretérito, que eu posso colocar na frente para identificar o com certeza, o se eu pudesse, tá? O futuro do pretérito é uma ação que acontece no futuro, mas com relação a um fato passado, tá? É uma ação que certamente aconteceria se não tivessem alguns problemas. Então, é uma ação incerta ocorrida no passado. Por isso, futuro do pretérito é como se fosse o futuro do passado. Esquisito, né? Então, teria ele declarado, teria, né? Declarado. Tá no passado. É uma coisa que aconteceu, que aconteceria no passado, tá ok? Então, é uma possibilidade do passado. Posso também usar na ação presente como forma de delicadeza, né? Eu recomendaria. Se não tivesse nenhum problema, eu recomendaria, ok? Tem como marca uria. Então, vamos colocar o se pudesse na frente para conjugar. Se pudesse, eu partiria. Se pudesse, tu partirias. Se pudesse, ele partiria. Se pudesse, nós partiríamos. Se pudesse, vós partirias. Se pudesse, eles partiriam. Tá certo, gente? Esse é o meu futuro do pretérito. Certo, gente. Como que a gente vai fazer essa conjugação? Coloquei uma tabelinha para vocês aqui que um colega fez. E vamos perceber o seguinte. Eu quero que vocês entendam que os verbos regulares, eles se repetem no que diz respeito ao radical. Por exemplo, o verbo perguntar. Olha como é que ele vai, em todos os casos aqui, presente, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, né, pretérito, eu vou repetir esse pergunte. Olha só, eu pergunte, tu pergunte, ele pergunte, nós pergunte. O que, em todos os casos, tá vendo? Tudo vai ser pergunte. O que vai mudar é a terminação, é o final. Então, eu pergunto, tu perguntas. Então, ele vai mudar somente o finalzinho. Então, eu tenho que lembrar do final de todos esses verbos, todos esses tempos aí. Pretérito, presente, futuro. Vou perceber que eles vão se modificando na parte final, porque a meiuca, né, a parte do meio ali, não vai se modificar, tá? Porque os verbos são regulares, então eles vão seguir uma regularidade. Então, todos os verbos terminados em ar, perguntar, vão ter
terminação bem parecidinha aí com esses outros, ok? Então, uma tabelinha boa para vocês guardarem, para vocês começarem a treinar as conjugações. De repente, em dado exercício aparece, vocês olhem para essa tabelinha e vão começando a fazer, até chegar ao ponto que vocês vão conseguir conjugar sozinhos, tá ok? Gente, vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Para poder ficar mais claro para vocês. Vou dar um exemplo no futuro. No futuro não, desculpa, no presente primeiro. Um fato que ocorre no momento em que se fala. Hoje, né, escrevo uma carta para os meus pais, né? Hoje escrevo. Hoje, Raquel assiste a uma comédia na televisão. Show de bola? Agora, um fato habitual ou rotineiro no presente. Eles fazem supermercado aos sábados. Eu vou à escola de manhã, tá? Então, é um fato rotineiro e tá no presente. Embora o ir, né, tenha ideia de futuro, aqui não, aqui eu quero dizer no meu presente. Presente histórico, que eu falei para vocês que ia dar quer dar um exemplo melhor para ficar mais claro, né? Que é quando eu narro fatos passados, conferindo atualidade para eles. Por exemplo, após o impeachment, Collor deixa a presidência. Gente, é o sentido de deixou. É uma ideia de passado, não é? Mas eu estou usando o tempo presente. Hoje ele deixa. Mas, na verdade, eu quero dizer que lá atrás ele deixou. Por isso que é o presente histórico. Então, após o impeachment, o presidente Collor deixa a presidência. Ou ele deixou. Se eu dissesse que ele deixou, eu teria o meu tempo passado, meu pretérito perfeito. Mas eu preferia usar o deixa como um presente histórico. Tá ok? De novo, o que é o presente histórico? Eu vou narrar fatos no passado, conferindo a atualidade, colocando meu verbo no presente. Ok? Pretérito imperfeito. No exemplo de ideia de continuidade, de processo que no passado era constante ou frequente. Naquela época, eu almoçava todos os dias. Tá? Posso usar enquanto um processo que estava em desenvolvimento e foi interrompido. Ó, o sol já despontava quando a escola entrou na passarela. Né? A torcida ainda acreditava no empate quando o time levou o segundo gol. Ok? Agora, o pretérito perfeito é o processo verbal que foi concluído, que se finalizou. O concerto foi encerrado às 23 horas. Foi encerrado, finalizou, ponto final. Ok? O mais que perfeito, que eu dei um exemplo agora há pouco, um processo que ocorreu antes de outro processo também no passado. Então, a gente pode dizer que é o passado do passado, tá? Era tarde demais quando ela percebeu que ele se envenenara ou tinha se envenenado. Olha só, o que aconteceu primeiro, gente? Primeiro ele se envenenou ou primeiro ela se envenenou ou primeiro alguém percebeu? Primeiro ela se envenenou, né? Primeiro ela se envenenou, então se envenenara, né? E depois alguém percebeu. Percebeu, tá no meu pretérito perfeito, entende? Mais que perfeito só vou usar quando eu tiver dois verbos, tá? Um no perfeito e um que vai ser mais que perfeito. Uma ação acontecendo antes da outra. A que acontece primeiro é o mais que perfeito. A que acontece depois é o pretérito perfeito, tá? Futuro do presente, processo que ainda não se realizou, é o nosso futuro típico, né? Estarei lá no próximo ano. Será realizada amanhã a partida decisiva, beleza? Agora, o futuro do pretérito, que é um futuro incerto, é um fato incerto, que depende de outro acontecimento, né? O concerto começaria mais cedo se houvesse público. Começaria, mas provavelmente tem algum empecilho ali. Que empecilho é esse, né? Não ter público, provavelmente. Ó, com estabilidade econômica, viveríamos mais tranquilos. A gente viveria tranquilo se não tivesse problema econômico, se não tivesse problema ali financeiro. Então, viveríamos. É um fato incerto que depende de outro acontecimento. Tá ok, galera? Meus amores, por enquanto é isso, tá? Dá uma pausa, relaxa um pouquinho. Vou pedir também para vocês, de vez em quando estiverem muito cansados, pausarem o vídeo, a irem beber uma água, porque nossas aulas elas vão ser mais longas mesmo, tá? É preciso, porque é muito conteúdo e eu quero trabalhar de forma bem
detalhadinha com vocês, como se a gente estivesse trabalhando presencialmente, como se a gente estivesse lá em sala de aula, ok? Então, não acabou ainda, tá? Vamos só dar uma pausa, a gente vai entrar com os exercícios. Vamos lá!